Meus irmãos, graça e paz a todos, estou aqui dando uma estudada na primeira carta de Paulo a Timóteo. Estou usando a Bíblia, a NAA. Essa é a Bíblia que eu mais uso, é a versão que eu mais gosto. Tem várias versões maravilhosas, mas a versão que eu mais gosto é essa. Tá? Todo mundo tem aquela versão mais preferida, né? Mais preferida, predileta. E eu achei interessante, ó, estou aqui em 1 Timóteo 2, tá? Lendo, estudando, fazendo vários esboços, sermões, né? E sabe o que eu achei interessante? É que nessa parte aqui, ó, dos versículos 11 a 15, a posição da Bíblia na nota de rodapé sobre o pastorado feminino. O texto diz assim, ó: a mulher aprenda em silêncio com toda submissão, e não permito que a mulher ensine, nem que exerça autoridade sobre o homem. Esteja, porém, em silêncio, porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. E Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Mas ela será salva, tendo filhos, se permanecer em fé, amor e santificação com bom senso. O que diz a nota de rodapé? A mulher pode ser pastora? A mulher pode exercer liderança de homem da igreja? Lembrando que eu sou a favor que mulher pregue. Mulher pode pregar, mulher pode ensinar. É claro que ela tem que estar sob a supervisão de uma autoridade masculina. Tá? Agora, a mulher exercer liderança de homem na igreja, tá? Pastorear uma igreja, para mim não é bíblico. Para mim não é bíblico. E olha o que diz aqui a nota de rodapé da Bíblia de Estudo NAA. Eu achei interessante, tá? Interessante. Olha aqui, ó. Que é o versículo 12. Vai falar assim, ó: Paulo conscientemente escreve com a autoridade de um apóstolo. Em vez de simplesmente dar uma opinião, essa declaração é feita no contexto das instruções apostólicas de Paulo à igreja para a ordem de prática nela quando a assembleia estiver congregada. Neste contexto, duas coisas são proibidas. Aqui é o culto público, tá? Duas coisas são proibidas. Primeiro, não é permitido que as mulheres ensinem as escrituras publicamente ou doutrinas cristãs a homens na igreja. O contexto implica esses tópicos. E segundo, não é permitido que as mulheres exerçam autoridade sobre os homens na igreja. A referência é tanto para ensinar quanto para exercer autoridade. Aqui está dentro do contexto de igreja congregada. A situação de mulheres ensinando outras mulheres e mulheres ensinando crianças não é abordada aqui, mas é encorajada em outras passagens. Sobre mulheres ensinando mulheres, está em Tito 2,4. Sobre mulheres ensinando crianças, 2 Timóteo capítulo 1, versículo 5. Esta passagem tampouco trata das mulheres em situações de liderança fora da igreja. Por exemplo, empresa, o governo. A presença da palavra nem, no grego oud, entre ensinar e exercer autoridade, indica que duas atividades diferentes estão em destaque, não uma única atividade de ensino com autoridade. Exercer autoridade representa o grego, aqui ó, autenteor, que é encontrado apenas aqui no Novo Testamento. Mais de 80 exemplos dessa palavra existem fora do Novo Testamento. No entanto, claramente estabelecem que o significado é exercer autoridade, ou não usurpar autoridade, ou abusar de autoridade, etc., como muitas vezes foi argumentado.
Como função de pastor, presbítero, bispo, está enraizada a tarefa de ensinar e exercer autoridade sobre a igreja, este versículo também exclui as mulheres de servir nesse ofício. O ensino regular da igreja é a homens, foi dado a homens, não a mulheres. 1 Timóteo 3,2. Assim, quando Paulo exorta as mulheres a ficarem em silêncio, ele quer dizer silêncio com respeito à responsabilidade de ensinar, que está limitada à igreja congregada. Paulo indica em outros lugares que as mulheres de fato falam de outras formas na igreja congregada, como profetizar, né? Profetizar, aqui, ó, os textos. Eu gostei do comentário dele. Versículo 12. E você? Comente aí. Versículo 13. Por que introduz a base bíblica para a proibição? Porque a mulher não pode exercer a autoridade de homem e não pode ensinar no culto público. Tá? Paulo indica que a proibição está baseada em 2 fundamentos. E aqui, esses 2 fundamentos matam aqueles que dizem que o texto envolve aqui o contexto histórico e cultural. Não. Paulo vai usar 2 exemplos. O exemplo da queda e o exemplo da ordem da criação. O primeiro exemplo aqui, ó, é a ordem da criação. Tá? O primeiro é a ordem da criação. Primeiro foi formado Adão. Não é que Deus é machista, mas homens e mulheres têm papéis distintos. O cabeça é o homem. O governo foi dado ao homem. A mulher auxilia, a mulher ajuda. E isso não diminui a mulher em nenhum momento. Tá? Então, a primeira ordem, porque a mulher não pode exercer a autoridade de homem e não pode exercer o ensino regular da igreja, é por causa da ordem da criação, que primeiro foi formado Adão. E o segundo é Eva ter sido enganada. O segundo motivo é a queda. Tá? Que não foi Adão que foi enganado, mas foi Eva. Esses são os 2 motivos. Que o segundo é Eva ter sido enganada. Versículo 14. Formado no grego plasô. É o mesmo termo que a Septuaginta usa. Que evidentemente se refere à criação. O argumento de Paulo indica que os papéis dos gêneros na igreja não são simplesmente resultado da queda, mas estão fundamentados na criação e, portanto, se aplicam a todas as culturas, em todas as épocas. No entanto, o significado dessa passagem é amplamente debatido hoje em dia. Aqui, ó. Alguns intérpretes argumentam que a proibição de 1 Timóteo 2,12 não se aplica aos dias de hoje porque, primeiro, a razão da ordem de Paulo foi porque as mulheres estavam ensinando doutrinas falsas em Éfeso. Ou, segundo, Paulo disse isso porque as mulheres daquela cultura não tinham educação suficiente para ensinar. Ou, terceiro, foi uma ordem temporária somente para aquela cultura. Contudo, o apelo de Paulo para a criação de Adão e Eva argumenta contra essas explicações, porque Paulo usa o exemplo da queda, né? Além disso, os únicos falsos mestres citados por nome em relação com Éfeso são homens, não mulheres. E não há evidências históricas de mulheres ensinando falsas doutrinas no século I em Éfeso. Além do mais, inscrições e literaturas antigas falam de várias mulheres que receberam boa educação naquela área da Ásia Menor naquela época. Que tem outros textos também. Por fim, alguns declaram que esta passagem apenas proíbe uma esposa de ensinar ou exercer autoridade sobre seu marido, uma vez que os termos gregos giné e aner, traduzidos por mulher e homem, em 1 Timóteo 2,12, também pode significar esposa e marido, em certos contextos. Dado o contexto imediato dos versículos 8 e 9, no entanto, o significado mais provável dos termos gregos giné e aner, aqui nos versos 11 a 14, parece ser mulher e homem, em vez de esposa e marido. Então, essa Bíblia é maravilhosa, gente.
e é muito superior a Thomas Nelson, que a Thomas Nelson aí foi divulgada como a Bíblia de estudo mais completa. Não é. Não é. A NAA é muito melhor, principalmente em nota de rodapé. Olha que nota de rodapé maravilhosa, autoexplicativa, longa. Tá? Aí vai pro versículo 14 aqui, ó. Adão não foi iludido, mas a mulher sendo enganada, que é o segundo argumento, né? Que a mulher não pode ensinar. Aí vem o versículo 15, que Paulo fala que a mulher será salva. Então quer dizer que só vai ser salva as mulheres que têm filhos? As mulheres que têm filhos não serão salvas? O verbo salvar aqui, ó, tem uma outra conotação. Salvar aqui não é no sentido soteriológico. Salvar aqui é no sentido dos danos da queda. Como a mulher vai se livrar dos danos da queda? Como a mulher vai recuperar sua liderança? Como a mulher vai recuperar a sua autoridade? Sendo mãe. Tem uma congregação em casa. Ela sendo mãe, aí sim, ela vai exercer autoridade sobre os filhos, domínio sobre os filhos, vai ensinar os filhos, admoestar os filhos. Olha o versículo 15. Este é um versículo notoriamente difícil de entender. Paulo claramente não acredita que as pessoas podem ser salvas no sentido de obter justificação por meio da geração de filhos, ou por qualquer outro meio. É por isso que o verbo salvar aqui tem uma outra conotação. Salvar de quê? Pelo contexto dos efeitos da queda. Mas o Novo Testamento pode também usar o termo salvo, que é o grego sozo, no sentido de progressivamente passar a experimentar todos os aspectos da salvação. Nesse sentido, a salvação é contínua. Um ponto de vista similar é que salvo pode ser entendido como uma referência especialmente à persistência e perseverança na fé, qualidades que são necessárias para a salvação eterna. As pessoas são salvas conforme perseveram na fé para executar o chamado do Senhor na vida delas, sendo um exemplo disso o papel exclusivo da mulher de gerar filhos. Tá? Maravilhoso. Maravilhoso. Então a Bíblia de estudo NAA é totalmente contra o pastorado feminino. Tá? Eu sou da Assembleia de Deus, gente. Na Assembleia de Deus as mulheres pregam, as mulheres ensinam na escola dominical, as mulheres exercem liderança. Agora, a liderança de pastorear a igreja, de ensinar a igreja, tá? De tomar as rédeas da igreja é o pastor, não é a mulher. E todas as igrejas que fazem isso colocam mulheres para liderar, tá? Ser a pastora titular, estão equivocadas, estão erradas, são igrejas antibíblicas. E isso não é machismo. Deus não não colocou mulheres para liderar. Não colocou. Então, se você é pastora, minha querida, deixa a igreja aí. Entregue para um homem. Porque Deus não te deu essa função. Tá bom? A sua função não é essa. Não é essa. Então, o que vocês acharam da nota de rodapé aqui da Bíblia de Estudo NAA? O que vocês acharam? Comente aí. Tá bom? Deus abençoe vocês. Muito obrigado a todos. Até os próximos vídeos. Querendo Deus.